Mas aquilo ali, meu amigo, é para qualquer coisa. Você assistiu o filme A Ilha do Dr. Monroe? Eu, É eu... uma coisa chocante. É velho, é com Marlon Brando ainda, para você ter Nó, uma ideia. Caião, trem antigo, o Marlon Marlon Brando é Brando antigo. e Val Kilmer ainda bem novinho. Hum. Mas está aí, em plena validade, a Ilha do Dr. Monroe. O que acontece lá é um monte de aberrações por causa da engenharia genética. Então ele compra essa ilha, equipa com todos os recursos da última tecnologia de engenharia genética, começa a fazer experimentos e mudar as criaturas, que vão se tornando entes praticamente alienígenas. O É. recurso dos olhos da mosca aplicados a um outro ser, e aí vão trocando, vão mudando aparências, formas, capacitações, competências, Uhum. instintos, é uma loucura. E a engenharia genética já é capaz disso tudo. Ela só é proibida, ela é coibida pela ética genética que ainda vence a aventura da engenharia genética. Mas imagina, assim como aquele chinês que nem tinha dinheiro e fez isso, tem uma quantidade já que a gente não pode imaginar de laboratórios trabalhando no impensável. É. Patrocínio, com patrocínio de dinheiro lavado, dinheiro não registrado, dinheiro escuso, bilhões patrocinando experimentos de toda ordem, ninguém quer ser surpreendido por ninguém. É aquele princípio que eu repito a vida inteira. Quem tem poder, faz. Desde o Éden, você consegue alcançar a árvore, você pega. Você consegue comer o fruto, mastigar, tem dentes, você mastiga. Você tem passagem no esôfago, você engole. Você tem suco gástrico, você digere. Então, tudo que o homem consegue fazer, ele acaba fazendo. Ele fica inibido um tempo, mas aquela voz é como Deus você será, como Deus você será. Isso é só tabu, quebra o tabu, vai lá. É o que está em vigência, sempre esteve. Agora, não é porque a gente precise se acostumar com seres extraterrenos para lidar com eles. Não, a gente está exercitando o nosso próprio poder de criar alterações. E os nossos heróis, os super-heróis humanos, sempre acompanharam as mudanças ou as crises da sociedade humana. Tem um documentário muito interessante no History Channel sobre como nasceram os nossos super-heróis. É um documentário super legal. Eu sou interessado nisso há muito tempo, há anos, muito antes de existir isso eu me interessava, eu era pastor em Manaus. Eu me lembro que eu preguei várias mensagens sobre a necessidade que os super-heróis tinham de se mascarar. Por causa da vulnerabilidade deles, eles não podiam dizer a identidade real deles. Estou pregando sobre isso. O Batman já foi objeto da minha pregação, o Super-Homem. Uma vez eu preguei num estádio em Niterói, quando eu mudei para lá, sobre o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Sobre as mudanças genéticas do Homem-Aranha, depois fiz uma aplicação apocalíptica. Naquele tempo, há 30 anos atrás, a maioria das pessoas disse, meu Deus, para que isso? Hoje em dia, quem lembra diz, meu Deus, que coisa era aquela, porque a gente está chegando lá, há muito tempo que a gente está chegando lá. E o mais interessante é que os super-heróis sempre deram respostas aos problemas da sociedade, no caso da sociedade americana, que produziu mais super-heróis. Sim, no tempo da Grande Recessão, você vai ver a correspondência entre a recessão e os super-heróis e as soluções dos super-heróis. Por exemplo, o Super-Homem estava desaparecido, mas na Guerra do Vietnã, com os americanos perdendo a guerra,
ressuscitaram o Super-Homem com poderes até maior. E aí criou-se o filme do Super-Homem, o filme de cinema, que eu fui ver com meu amigo Cessé, lá em Manaus. O filme em 78, se não me engano, saiu o Super-Homem com o Christopher Reeve, que já até faleceu. Isso. Não é? Ele sofreu um acidente, inclusive, ficou tetraplégico. Pois é. E, enfim, tem muita história legal, interessante para ver. O Batman, a mesma coisa. A crise de criminalidade em Nova York estava uma coisa horrorosa nos anos 80. Nova York estava matando mais do que o Rio. É. E aí criaram o Batman. Já existia, mas criaram o filme do Batman. Com aquela cara, o outro Batman era um babaca, aquele gordão que chegava, pá, pá. Ninguém gostava dele, só criança. Diferente do Batman do quadrinho, que era um cara grave. Aquele ali foi ficando abobalhado até que criaram aquele Batman que é esse Batman de hoje, que a gente assiste. E assim por diante. Todos eles foram em resposta a algum dilema humano. Por que eu estou falando isso? Porque os Transformers já aconteceram com a engenharia genética em curso e com a tecnologia biônica, com a tecnologia de relação entre a extensão biônica e o comando neural do ser humano, que é a tendência, cada vez mais. Vai chegar uma hora que eu amputo a perna e boto, não uma perna mecânica, eu boto uma perna de carne. Por dentro ela é biônica, mas ela vai ser toda revestida de um material sintético, idêntico à carne humana, com capacidade de cicatrização, de colagem com ela. A gente está andando nessa direção, onde tudo vai ser recuperado, tudo vai ser transformado, e até as pessoas vão virar outras pessoas. Eu não gosto mais dessa cara. Vai manter só a caveira, praticamente, vai virar outra pessoa. Mantém o cérebro vai ser mudado também. Quanto mais a neurociência cresce, mais haverá cérebros alterados, cérebros com próteses de advancement, cérebros com chip, os mais variados. A gente chegou num ponto onde o que o homem consegue fazer, consegue pegar na fruta, puxar, comer, engolir, seja o que seja, se ele consegue, ele vai fazer e ninguém vai controlá-lo. Quanto aos extraterrestres, estão aqui em volta de nós, a gente chama eles de demônios, de anjo, de arcanjo, de um monte de coisas, eles estão aí. E eu venho falando que é só uma questão semântica e de nomenclatura há muitos anos, mas a moçada ainda não me entendeu, não me ouviu. Por isso a programação lá do portal Caio Fábio na VMB-TV só vai ter programas daquele tempo, em que eu gastei praticamente uns 5 a 6 anos falando 80% do tempo sobre isso. Não está no YouTube, porque é todo alimentado com documentários da Discovery, do History e de outros a respeito do tema. Você lembra disso, brother? Claro, então, mas vai passar no portal Caio todos. Fábio, onde lá não há censura. E quem quiser se instruir pode chegar lá.